viva, minhas amigas e meus amigos. Eu sou Cianuco Monteiro, vocês são sempre bem-vindos aqui à nossa página Só para Esclarecer, ao nosso canal do YouTube também, com o nome Só para Esclarecer. Bem, se é a sua primeira vez aqui, eu lhe convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para que você esteja por dentro de todos os vídeos. Bem, se você quer fazer parte do meu grupo de mentoria, você é convidado a me enviar uma mensagem no privado ou deixar aí nos comentários e você vai poder se inscrever. Nós temos uma contribuição mensal, essa contribuição mensal é voluntária, aquilo que Deus colocar em seu coração para apoiar o nosso ministério, nossas plataformas digitais, para que possamos então levar o conhecimento ao alcance de todos. No grupo de mentoria eu estou falando sobre religiões do mundo, sobre religiões comparadas. Bem, essa abordagem que eu estou fazendo sobre religiões é do ponto de vista histórico. Nós podemos falar de religiões do ponto de vista apologético, em que nós chamamos na teologia de heresiologia, ou seitas e heresias, onde também aprendemos sobre religiões, aprendemos sobre determinadas seitas, cristianismo, que surgiram no período da história da igreja, aprendemos sobre diferentes religiões. Quando o estudo é apologético, é no sentido de provar, por exemplo, que o cristianismo é, no entanto, a religião verdadeira, ou que traz a noção do Deus Criador dos céus e da terra. Mas nesse sentido que estou falando de religião, não no sentido de provar qual é melhor ou pior, qual é verdadeira, qual é falsa, mas é no sentido de dar o conhecimento sobre o que os outros também creem. É isso que nós chamamos de religiões comparadas. A primeira coisa que devemos pensar é refletir sobre, então, o que vem a ser uma religião, né? O que é religião? Religião o que é? Essa palavra religião, de onde vem? Eu gosto de falar, eu tenho um quadro, mas não vou estar aqui com o quadro, né? Vou falar aqui escrevendo. Bem, a palavra religião vem do latim, que significa, que traduzido é religare. Religare. Religar é tornar a ligar. Algo que uma vez já esteve desligado e você está a religar. Então significa que o próprio homem, a dar esse conceito de religar, já tem noção de que precisa se conectar ou reconectar a um ser superior a si. E à medida que vocês vão... Essa live é para vocês irem vendo sempre. Vai ficar no Facebook, vai assistindo, vai anotando aquilo que eu estou falando. Bem, eu falei que não é uma abordagem apologética, é uma abordagem histórica e comparativa sobre as religiões, mas eu abordo partindo da cosmovisão cristã, ou seja, eu analiso as demais religiões a partir do ponto de vista de que daquilo que a Bíblia vai dizer sobre religiões. Bem, se você estudar sobre religiões em sociologia, em antropologia, você vai encontrar vários conceitos, vários autores deram vários conceitos de religião. E hoje, por exemplo, muitos defendem que a religião partiu do politeísmo ou monoteísmo. Né? O que é isso, politeísmo? Você já deu matemática, você já ouviu falar de polinômio e de monômio. Né? Poli significa vários, mono significa um. Então, quando digo que muitos defendem que a religião partiu do politeísmo ao monoteísmo, são os conceitos científicos que alegam que, desde os primórdios, os homens, no período paleolítico, ou seja, os homens primitivos, eles começaram com o animismo, adorando a natureza, os trovões, os rios, os mares e tal. Depois partiram para o politeísmo. Ou seja, à medida que o próprio homem foi evoluindo, à medida que o homem foi evoluindo, foi desenvolvendo também o seu cérebro, foi se adaptando à natureza,
e foi selecionando do animismo ao politeísmo ao monoteísmo. Ou seja, o homem partiu da crença de vários deuses até chegar à conclusão que existe apenas um Deus. Mas a Bíblia não mostra isso. Giovana Pascoal da Almeida, seja bem-vinda. Muita força de vontade, é assim mesmo. Se vocês chegarem cedo, vão apanhar tudo que eu estou a dizer. Bem, já não vou saudar quem for chegando, porque senão depois me desconcentra e vou só prestar atenção aqui no que estou falando. Estou aqui dizendo que se vocês estudarem do ponto de vista antropológico, história, tal, a história vai te dizer que desde os primórdios da humanidade sempre houve religião. Até aqui está tudo certo. Não existe uma data que vamos dizer qual é o período que o homem começou a adorar ou a sentir necessidade de adoração de um ser superior a si. Não. Desde que a humanidade há religião, desde que a humanidade há essa tentativa humana de se conectar ao divino. Agora, o que eu estou aqui a discordar é desse ponto de vista histórico que o homem criou primeiro a ideia de um ser superior a si, adorando a natureza, depois vários deuses, até chegar à conclusão de um único Deus. A Bíblia mostra que o homem partiu do monoteísmo ao politeísmo. Para quem defende o ponto de vista da Bíblia, vai ver que Adão, por exemplo, ele se comunicava com Deus. Adão não invocava a Deus. Não havia necessidade de invocar, porque Adão falava com Deus assim, como dois homens conversam. Mas houve a queda, Deus expulsou Adão do jardim. Houve o Caim, Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas vocês viram que Caim e Abel foram dar oferta ao Senhor. Mas essa noção de dar oferta ao Senhor, isso é religião. Alguém perguntou, mas religião na Bíblia, então, a religião começa aí. Quer dizer que Adão ensinou seus filhos. Adão ensinou seus filhos. Eles foram dar oferta. Foram dar oferta ao Senhor. E vocês sabem o episódio que Caim matou seu irmão Abel. Aqui no versículo, no Gênesis capítulo 4, no versículo 26, tem uma informação muito importante. A partir do 25 até, vai dizer o seguinte. E tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. 26. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Olha o que está escrito. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome no singular, Senhor. Começaram a invocar, começaram a orar. Já não é falar tu para tu com Deus, como falava, como Adão tinha esse privilégio. Eles começaram a invocar, começaram a buscar o Senhor. Então significa que o homem caído, ele partiu do monoteísmo ao politeísmo. Ou seja, da invocação a um único Deus a vários deuses. E existem no mundo muitas religiões. Estas religiões que existem estão organizadas por sistemas. Nós, do jeito que eu já estou a falar aqui do politeísmo, podemos falar assim, religiões politeístas. Já falei aqui que poli significa vários, teísmo ou teísta, vem de Deus. Significa que religiões politeístas são aquelas religiões que acreditam em vários deuses, têm um panteão de deuses. O hinduísmo seria um bom exemplo para religiões politeístas. Ou seja, uma religião em que eles acreditam em vários deuses. Cada um, você seleciona que Deus você ou que deuses você quer buscar. Temos também as religiões monoteístas. Ou seja, são aquelas religiões que acreditam que só há um único Deus. Dentro dessas religiões monoteístas, que eu conheço pelo menos 5 religiões monoteístas, das quais 3 são as principais. Primeiro, o judaísmo. O judaísmo é ou foi a primeira religião monoteísta do mundo.
Aqui já estamos a falar de um sistema organizado de crença, a religião como um sistema organizado de crença. O fundador do judaísmo, Abraão. Porque nesse período que eu disse que os homens saem do monoteísmo ao politeísmo, o próprio Abraão era um idólatra, era um politeísta, seu pai era um politeísta. E Deus, o Deus da Bíblia, se revelou a Abraão, dizendo para ele abandonar o politeísmo, para ele abandonar a idolatria, que ele havia de dar semente a ele. E assim começa então a história do judaísmo. Eu vou contar a história de cada religião, uma por uma, ou duas em cada live. Hoje é uma live introdutória para não vos fazer confusão. Então, falamos de religiões politeístas, são aquelas que adoram vários deuses, demos um exemplo do hinduísmo. Falamos aqui das religiões monoteístas. A primeira religião monoteísta a existir no mundo foi o judaísmo, que existiu há 2000 anos antes de Cristo. Depois do judaísmo, temos outra religião monoteísta, que é a nossa, minha e de vocês que estão a me assistir, que é o cristianismo. Para vocês que ainda não acompanharam, há um vídeo meu que eu respondo a uma questão que levantam uns, não sei se são rabinos, como é que se chama, do judaísmo, onde eles dizem que o Deus do judaísmo não é o Deus do cristianismo, eles negam. Dizem que é outro Deus, porque eles não creem em trindade. Mas então, o cristianismo surge do judaísmo, isso é um facto histórico. O próprio Jesus Cristo, fundador do judaísmo, foi judeu, os seus discípulos foram judeus. Só depois a igreja houve uma ruptura com o judaísmo e a igreja passou a ser uma mistura de judeus e gentios para formar a igreja. Então, religiões monoteístas, vocês, se quiserem, podem estar a comentar o que vocês estão entendendo do que eu estou falando. Se escreve aí, politeísmo. Religiões politeístas são aquelas que acreditam em vários deuses. Religiões monoteístas são aquelas que acreditam que existe um único Deus. Exemplo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que vem do Islão, que é a religião muçulmana, fundada por Maomé ou Mohammed, no século VI depois de Cristo, onde Deus eles chamam de Allah, que significa o Deus. Mas eu falei de 5 religiões monoteístas. O zoroastrismo, uma religião da antiga Pérsia, cujo fundador os gregos chamavam de Zoroastro. O bahaísmo, a religião de Bahá'u'lláh. Vou falar também dessas religiões. O bahaísmo surge do islamismo, do indivíduo do Islão que disse que Deus havia de enviar um outro homem, tal como enviou Buda, enviou Maomé, enviou Jesus Cristo, e um outro homem, que seria então esse Bahá'u'lláh, que significa a glória de Deus, para unir todas as crenças, todas as religiões, toda a humanidade. Só que esse homem foi morto. E bahaísmo, religiões monoteístas. E também temos religiões sem Deus. Sistema de crenças que eu estou aqui dizendo, monoteísmo, acreditam no único Deus, politeísmo, acreditam em vários deuses, religião sem Deus, exemplo, budismo. O budismo é uma religião que prescinde de Deus, ou seja, o seu fundador, chamado Siddhartha Gautama, da Índia, foi filho de um imperador, ele foi criado no palácio. O pai dele não queria que ele visse, diz a história, a miséria, a pobreza do mundo. Mas ele, depois de crescido, decidiu ir encontrar mendigos e ver, afinal, o mundo não é aquilo que dentro do palácio e tal. E ele decidiu abandonar a vida dele de luxúria e viveu como um monge. Mas ele também viu que não adiantava viver só assim na extrema pobreza e aceitou comida e os outros estavam com ele, separaram-se dele, até que ele foi debaixo de uma árvore e ficou meditando anos e anos aí, até que ele, diz a história, atingiu a chamada iluminação. Daí que esse Siddhartha Gautama recebe o nome de Buda.
ou seja, o iluminado. Quer dizer que Buda atinge a iluminação, que nesse período dele de asceticismo, de asceticismo, de jejum, de meditação. Meditação não no sentido de nós cristãos meditamos na Bíblia, mas aquela meditação em que eles procuram transcender o seu homem interior, a sua alma, ela atinge a iluminação. E ele diz que, então ele compara que a vida de luxúria do palácio, só de riqueza, prosperidade e tal, é mal. A vida também de mendicância, de extrema pobreza também é mal. Então ele vai falar do terceiro, do caminho do meio. Esse caminho do meio é o caminho em que o indivíduo vai buscar atingir a iluminação, o nirvana, o caminho para encontrar a felicidade. Então, no budismo não existe Deus. O próprio Buda não é Deus. Buda é apenas alguém que é o precursor. Então, no budismo você não vai buscar um Deus, não vai adorar um Deus. Não, no budismo você vai meditar, você é o seu próprio Deus, o seu próprio Salvador. Você vai meditar para encontrar a sua própria salvação. E deixa-me recapitular, já falei aqui do monoteísmo, já falei aqui do politeísmo, já falei aqui de religião sem Deus. Agora basta vos falar um bocadinho de religiões panteístas. A palavra panteísmo, pan, significa tudo. Teísmo é Deus. Ou seja, religiões panteístas são aquelas que acreditam que há na natureza, em cada partícula do cosmos, divindade. Ou seja, tudo é Deus. Ou Deus é tudo. E temos as chamadas religiões animistas. A palavra animista vem de anima, alma. São aquelas religiões que atribuem espírito ou vida a seres inanimados, como chuva, trovão e tal. Por hoje, disse que foi através do etnocentrismo, porque etnocentrismo é considerar a sua cultura superior às outras. Foi através do etnocentrismo, podemos também dizer através do eurocentrismo, que o europeu chegou na África e disse, como vocês não têm teologia, a vossa religião não está organizada, então vocês não é religião, é animismo, práticas de feitiçaria e tal. Hoje nós sabemos que nós chamamos de espiritualidade africana. Espiritualidade africana. E quando falamos de religião em África, por exemplo, os afrocratas, afrocentristas falam muito das religiões egípcias. A religião egípcia era uma religião politeísta, acreditava em vários deuses. Eu tenho aqui um bom livro que fala um bocadinho de deuses do judaísmo, não. Mas então não vou encontrar, não é por hoje. Deuses egípcios. Deuses egípcios. Está por aí o meu livro. Então ele vai mostrar que. Não, calma aí. Tá aqui, encontrei. Olha aqui esse livro. Deuses do Egito. Deuses do Egito. Muitos deuses. São uma religião politeísta. Então, quando falamos religiões africanas, nós devemos saber que, por exemplo, no Egito tinham vários deuses. Diferente da espiritualidade africana, vai falar de espiritualidade africana, estamos a falar na parte sul-saariana, entre os bantus. Antes de nós termos o conhecimento sobre Jesus Cristo, aquilo que nós chamamos de Kalunga, Nzambi, ou seja, na espiritualidade africana, os africanos acreditam em Nzambi como sendo não um ser pessoal como o Jeová da Bíblia e antropomórfico que fala, se comunica e age, mas como uma força cósmica. Então, nesse sentido, é animismo. Se dizer que Deus é uma força cósmica do cosmos, se você adora, acredita que do cosmos saem energias divinas, centilhos de energia divina, então não deixa de ser animismo até certo ponto. Mas para dizer que é diferente, por exemplo, aqui, olha, só a lista dos deuses egípcios, Anubis, Anukis, escapou-se esse Anuk, hein? Cuidado. Apedemaque,
Adep, Apis, Atum, Atum, Babi, Batsete, Beis, Jeb, Api, Imhotep, Isis, Osíris, Ra, Sekhemete, Serapis, Set, Shu, Sobek, Tot. É muitos deuses. É um panteão de deuses. Então faz parte das religiões politeístas. Fazem parte das religiões politeístas. E nós ainda vamos encontrar, além das religiões, vamos falar de sociedades secretas. Vamos falar de grupos iniciáticos, onde nós encontramos aí a maçonaria, a Rosa Cruz, perdão, e muitos outros grupos que são sociedades secretas. Nós vamos estar aqui. É claro que aqueles que fazem parte do meu grupo vão ter um conhecimento mais aprofundado, envio de livros, vídeos, áudios meus, debate. Então, exclusivo para quem faz parte do grupo. E vamos estar aqui no live para poder, então, dar algumas explicações. Né? Também vamos falar um bocadinho do espiritismo. O espiritismo foi classificado em baixo espiritismo e alto espiritismo. Baixo espiritismo, estamos falando de religiões, aqui é o candomblé no Brasil, a Umbanda. O candomblé é uma religião de matriz africana, saiu da África com os escravizados para o Brasil. Já a Umbanda é uma religião híbrida, é uma religião sincrética. Agora eu vou fazer esses termos que o pastor Cianuco está a usar. Religião híbrida significa que o que é Umbanda é resultado de mistura de várias crenças que deu uma religião. Por exemplo, você na Umbanda vai encontrar conceitos de espiritismo, de crenças dos ameríndios, que eram os habitantes aqui antes dos portugueses chegarem. Mistura também com candomblé, com algumas coisas da África. Então, a mistura de tudo, de toda essa crença que é o que chamamos Umbanda. Então, nós vamos estar aqui durante esses dias para aprendermos sobre religião, sobre crenças. E as pessoas perguntam, e o cristianismo? Uns dizem, não, o cristianismo não é religião. O cristianismo não é religião. Mas o cristianismo é uma religião ou não é uma religião? O cristianismo é claro que é uma religião. O cristianismo é religião no sentido de que se religião significa religar. Nós estamos religados com Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que religou-nos ao Pai, levou-nos de volta ao Pai, levou-nos de volta a casa. Então, mas quando perguntam ao cristianismo é religião ou não, eu tenho dito o seguinte, sim e não. Sim e não. Deixa eu fazer um desenho aqui para vos mostrar. Esse desenho aqui, que eu escrevi aqui, Deus e o homem. Ou seja, entre Deus e os homens, há uma ruptura causada pelo pecado. E o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, meteu uma cruz no meio, que voltou então a conectar os homens a Deus. Então, cristianismo é religião no sentido de que se religião é crença num ser superior, se religião é crença que existe alguém superior a nós que nós adoramos, então o cristianismo é religião. Nesse sentido, quando algumas pessoas dizem que cristianismo não é religião, é no sentido de que muitas das religiões foram criadas através de mitos, mitologias, e estão presas, por exemplo, a rituais intermináveis, sem o uso do raciocínio lógico. Nesse sentido, o cristianismo não é religião, nesse sentido, pejorativo.
Mas o Tiago, por exemplo, vai falar da verdadeira religião, é aquele que visita os órfãos, tal, consola, tal, tal, tal. Tal é religião. Bom, agora deixa-me ler um bocadinho. Nós também falamos do monoteísmo. Nós falamos do monoteísmo banto. Esse livro aqui, eu vou recomendar para vocês um livro, um bom livro. Está aqui. Cultura Tradicional Banto. Este livro você vai encontrar nas Irmãs Paulinas, em frente ao Jumbo. Fala do monoteísmo banto. Ou seja, embora os africanos venerem ancestrais, que eles acreditam que os ancestrais e também orixás são intermediários entre os homens e Nzambi, que é o ser superior. Todavia, há o monoteísmo banto. Por bantos não existem vários deuses, é só um só Deus. Mas que esse Deus tem seus intermediários. E, então é importante vocês comprarem esse livro. Há um outro livro também posso indicar para vocês comprarem. Esta aqui, que é a História da Igreja em Angola. Que vai dizer que quando os missionários europeus chegaram em Angola, entre os bantos, por exemplo, não só em Angola, mas entre os bantos, encontraram essa crença, esse monoteísmo banto, que eles já tinham noção de Deus. Eles não levaram a noção de que o que era novo que eles levaram é que Deus é um ser pessoal e enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pela humanidade. Mas já encontraram até ditados que faz referência a Deus. Eu, infelizmente, tenho recebido pouco apoio. Tenho muita vontade, mas pouco apoio. Não vou reclamar dos brasileiros, porque eu sou angolano, vocês é que são os angolanos, vocês é que têm que apoiar. No Brasil é cultura deles apoiar. Entram no YouTube, vocês vão ver que não há vídeo nenhum no YouTube que eles não fazem apelo, dizendo, olha, você apoia o meu canal. Mesmo os livros, eu compro o livro com o meu dinheiro, mas no Brasil não funciona assim. No Brasil, do jeito que o Panda escreveu aqui, pastor Cianu, que fala sobre fé, crença, espiritualidade. No Brasil também funciona assim, o brasileiro escreve, ele dá sugestão, mas eles também dão uma contribuição, que ele vai comprar livros e ele vai trazer, a fazer resenha do livro. Tipo, eu chego aqui e começo a explicar o que esse livro trata, leio o índice, leio tal. Mas nós angolanos não temos essa cultura, vocês estão entendendo? Quem está no Brasil também pode apoiar, eu vou deixar, aqui no Brasil chamamos Pix. Pix aqui no Brasil não é tipo Angola, tudo demora, você tem que ir na caixa, multicanal, aquilo que o telefone fez agora, pá, caiu também agora, chamamos Pix. Pode fazer um Pix, eu vou deixar a chave do Pix aí. Tá bom, Deus abençoe, meus amigos. Todos vocês, minhas amigas e meus amigos, um grande abraço. Deus abençoe. Espero ter ensinado um bocadinho sobre religiões. Eu vou estar aqui mais vezes para falar com vocês. Estamos juntos. Bom sábado para vocês e bom culto amanhã. Deus abençoe.